Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Mariana e esse é o podcast Além do Tapetinho. Esse é o nosso terceiro episódio e eu senti de conversar com vocês sobre a ahimsa, a tal da não violência que a gente tanto ouve falar. Você já parou para pensar que faz parte desse princípio não sermos violentos conosco mesmos? Ou você só pensa a não violência no âmbito das relações com o outro? É sobre isso que eu quero falar nesse episódio. Para introduzir, novamente eu vou citar os Yoga Sutras que falei no episódio passado. Se você não ouviu, volta lá para escutar porque eu falei sobre o que é yoga e foi bastante fértil. Bom, Patanjali, que compilou os conhecimentos que se tinha da yoga na sua época, sistematizou a prática em 8 passos ou angas: yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Na descrição desse episódio tem um link para você saber um pouco mais dos yamas e niyamas que fazem parte do que se poderia chamar ética do yoga. É um link para um vídeo do professor Roberto Simões que eu citei por alto no episódio passado. Além disso, eu estou sempre postando sobre isso no Instagram também. Existe uma discussão sobre se esses passos são como degraus de uma escada ou se seria possível trilhar o caminho da yoga sem passar por todos eles ou mesmo fora dessa ordem que Patanjali trouxe. É importante dizer que existem outras sistematizações posteriores, outras escrituras iógicas que estruturam os caminhos de forma diferente, inclusive que sequer trazem yamas e niyamas entre seus passos. Bom, mas vamos lá. Yama trata de alguns preceitos éticos. São restrições que devemos seguir ao adentrarmos ao mundo da yoga, para controlarmos nossos órgãos da ação, para que possamos então direcionar a nossa energia ao desenvolvimento espiritual. Nesse ponto, vale lembrar que Patanjali era um brahmane, e como tal, ele escreveu seguindo diversos princípios que o guiavam enquanto sacerdote. Ele não era alguém isento de tudo o que envolvia o que ele já acreditava. Por isso, muitas vezes, os yamas ficam parecendo mandamentos, como os mandamentos bíblicos mesmo. Mas, sob o meu ponto de vista, eu os vejo mais como guias para melhorar enquanto ser humano. E eu não me considero menos yogi quando eu não consigo seguir algum deles à risca. Eu não sou pecadora por causa disso. Além disso, eles ajudam bastante na busca por diminuir as flutuações mentais, que é um grande objetivo da yoga. Se você não entendeu do que eu estou falando, volta lá no segundo episódio. O primeiro yama é justamente a ahimsa, normalmente traduzida como não violência. É um ensinamento que nos fala sobre não provocarmos dor ou sofrimento a outros seres, seja física ou mentalmente, e seja por meio de nossas ações, palavras ou pensamentos. Quando se pensa em ahimsa, Gandhi geralmente é quem vem à cabeça de muitos. Desse Kachar coloca da seguinte forma: a ahimsa é a consideração para com todos os seres vivos, especialmente os que são inocentes, os que estão em dificuldade ou em situação pior do que a nossa. Já Stephen Sturges traz que a ahimsa significa ser gentil e respeitoso para com todos os seres vivos, inclusive nós mesmos. Não apenas nas nossas ações, mas também nos nossos pensamentos e palavras. Por exemplo, a nossa abordagem da prática deve ser delicada em vez de carregada de expectativas irrealistas. Esse exemplo é bastante interessante, porque muitas vezes as pessoas vão para o tapetinho, para a prática física mesmo, cheias de anseios, querendo praticar todas as posturas mais difíceis, sem dar tempo ao tempo, e acabam algumas vezes se machucando por imprudência e ansiedade. Inclusive, é por isso que é muito importante ter um professor para facilitar esse processo da prática. Pensando nas duas definições citadas, em resumo, a ahimsa significa buscarmos viver uma vida que não cause dor e sofrimento aos outros seres e a nós mesmos.
E embora existam diversos questionamentos sobre como aplicar a não violência na vida cotidiana, a verdade é que a ação correta a ser adotada em qualquer circunstância é resultado da faculdade de discernimento. Isso significa que não existem fórmulas prontas, regras fixas e estáticas sobre como agir segundo esse princípio. Nesse sentido, é preciso que estejamos sempre atentos, passo a passo da nossa jornada. E com o tempo vai ficando mais claro e simples viver conforme esse princípio. Ao meu ver, o valor e a necessidade da não violência ficam ainda mais evidentes quando a gente percebe como estamos interconectados e somos interdependentes. Por mais que a nossa cultura e essa sociedade individualista queiram defender que a gente precisa viver de forma independente, isso é impossível. Você conseguiria, por exemplo, produzir toda a sua roupa, seus alimentos, garantir seu abastecimento de energia elétrica e construir sua casa sem depender de absolutamente nada nem ninguém? E isso só para citar coisas óbvias. Então, como estamos conectados e dependemos uns dos outros, uma violência que faço a outro ser, indiretamente também me atinge. Ao cuidar do outro, estou cuidando indiretamente de mim também. Existem muitas dicas por aí sobre como praticar a rinça na vida. Uma busca rápida na internet pode te mostrar isso. Mas hoje, eu quero trazer uma outra visão que eu não percebo ser tão bem divulgada assim. A prática da não violência para com a gente mesma. A sociedade nos cobra o tempo inteiro. Nossa família e amigos, de certa forma, também nos cobram. E mais do que isso, nós mesmas nos cobramos. E no meio de tanta cobrança, que tempo nos sobra para nos acolhermos, para respeitarmos o nosso tempo, o momento pelo qual estamos passando, seja lá ele qual for? Me parece bastante violenta a forma como vivemos, não aceitando nossos sentimentos ditos negativos, nossos momentos de crise, nossa não produtividade em alguns dias. Recentemente, eu participei de uma live sobre positividade tóxica no Instagram do Papo de Quinta e fiquei pensando sobre isso tudo, sobre como podemos ser cruéis conosco. O link da live também está na descrição desse episódio. Nesse sentido, a rinça também significa respeitar os seus limites, se permitir descansar, se afastar de certas pessoas que já não fazem mais sentido. Buscar viver uma vida que faça sentido para você e não que tente atender às expectativas alheias. É também estabelecer limites, e isso nem sempre é fácil. Um ponto muito importante que senti de abordar nesse episódio é sobre acolher sentimentos e emoções. Você já parou para pensar como muitas vezes tentamos fugir do que nos parece negativo ou jogar para debaixo do tapete? E me diz uma coisa, quando ignorar um problema fez com que ele se resolvesse, geralmente o que acontece é que ele explode na nossa cara depois, e depois, e depois, até que a gente finalmente lide com ele de forma adequada, sem fugir. Se você não sabe o que é positividade tóxica, eu vou explicar resumidamente. É essa ideia de que as pessoas devem estar sempre felizes, positivas, gratas, mesmo nas piores situações, insinuando que há sempre um lado bom em tudo, como se nada de ruim acontecesse de fato, como se não existissem sentimentos e experiências ruins na vida. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu Instagram sobre espiritualidade tóxica, em que falo sobre isso também. O link está na descrição. E, gente, hoje eu tô a louca das indicações. Além de ser inviável estar sempre bem, esse tipo de obrigatoriedade é extremamente cruel. Parece que a felicidade é uma coisa imperativa para se viver em sociedade, que estar triste, com raiva, desanimada, é errado e que se você não cultivar sentimentos bons 100% do tempo, vai acabar atraindo coisas ruins para a sua vida. Você consegue perceber a violência que existe nesse tipo de ideia? E isso é tão divulgado hoje em dia. Se a gente parar para pensar,
A realidade é que a vida é impermanente. Isso significa que coisas ruins vão sim acontecer, que nem todos os dias vão ser felizes e que tá tudo bem ficar triste de vez em quando, porque isso também vai passar. Por mais clichê que possa parecer, a vida não é sobre o que acontece com você, mas sobre o que você faz com o que te acontece. E pode até parecer papo de coach, mas a ideia que eu quero passar é bem diferente. Para isso, eu quero te fazer alguns questionamentos. Você se acolhe ou se repele? Você se permite sentir ou para você tem que ser good vibes only? E se você não entende inglês, essa expressão é usada pelas pessoas que afirmam que na vida delas só podem entrar boas vibrações, boas energias. E antes até dessas duas perguntas, o que significa sentir para você? Você tem medo dos seus sentimentos e emoções? Meu convite hoje é que você busque responder essas perguntas com sinceridade, porque quanto mais fugimos do que sentimos, quanto mais fugimos das nossas emoções, mais isso tudo vai nos perseguir depois. Precisamos integrar nossos sentimentos e emoções, e para isso, precisamos aceitar que eles existem. Precisamos acolhê-los como faríamos com um amigo que está passando por um mau momento e precisa de ajuda. Aliás, por que muitas vezes parece mais fácil praticarmos não violência com os outros e esquecemos de nós mesmos? Fica aí mais uma pergunta. No final das contas, tudo isso é para dizer que tá tudo bem ficar triste às vezes. Tá tudo bem não ser produtivo sempre. Tá tudo bem ficar com raiva ou ter qualquer outro sentimento ou emoção. O que não tá tudo bem é fingir que essas coisas não acontecem. O que também não tá tudo bem é estar sempre se sentindo mal, porque aí já descamba para o lado oposto disso tudo. E o que a gente quer é o equilíbrio, não é mesmo? E se você aí que me ouve está do lado oposto, se sentindo mal o tempo inteiro, vale pensar na possibilidade de procurar ajuda profissional. Psicólogos são maravilhosos para isso. E por fim, algo que aprendi ao longo do caminho é que assim como quando paramos de brigar com nossos pensamentos, eles deixam de nos incomodar tanto, quando paramos de brigar com sentimentos e emoções, eles também deixam de ser monstros horríveis que nos perseguem e passam a ser amigos, ou ao menos conhecidos, capazes de nos ensinar valiosas lições se estivermos dispostos a aprender. Então, é isso por hoje. Os episódios desse podcast são quinzenais, saindo nas quintas-feiras por volta das 10 horas. Fica aqui comigo, porque se você escutou até o final, talvez você tenha gostado um pouquinho e escuta os próximos episódios. Se puder, divulga também para os amigos, me marca nas redes sociais. Para entrar em contato comigo, eu estou sempre lá no Instagram. Aliás, quase sempre, no @marimendes.yoga. E também no e-mail alemdotapetinho20@gmail.com. Se quiser conversar sobre qualquer coisa, mandar sugestões de pauta ou de qualquer outra coisa, eu vou adorar receber seu feedback. Um beijo e até o próximo episódio. Eu tô aqui bebendo um chá de cravo, alho e limão para me descongestionar, enquanto eu espero poder começar a gravar, né? Aí daqui a pouco o Antônio chega, não pode fazer isso com a garganta. Gente, eu aceito dicas de exercícios pra voz. Inclusive, minha voz tá meio esquisita hoje. Fica mais pra frente. Você tem que estar dentro da cabaninha. Mas não pode encostar no negócio. Encostar em quê? No travesseiro.